Agora a gente tá bem legal, tá? Porque o ângulo tá mais certinho. Tá, Perfeito. peraí, que eu não tô me vendo, eu preciso me ver. Ô, Carol, mas só pra poder pegar no vídeo, a gente também não toma jeito, né, mulher? A gente tem que fazer as coisas assim, em pleno Mercúrio retrógrado, em sombra, Mas eu vi pra que hoje tá retrogradação. ótimo para gravações. Porque tá, a lua tá em aquário, maravilhosa, né? Tá aí. Uma coisa que conecta a gente na internet, essa amizade que se tornou pela internet em si. Primeiramente, já quero agradecer desde já por você ter aceitado esse convite de eu entrar, né, participar do meu quadro Cheers. Eu não sei se você pegou um vinho por aí pra brindar comigo. Eu peguei água, porque Perfeito, mas um Cheers virtual por aqui. Enfim, eu tô muito feliz. Esse quadro eu criei porque eu sempre fui muito curiosa de entrevistar os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Porque cada um carrega uma história, cada um carrega um propósito de vida, uma coisa de vir pra cá, sabe? E eu acho muito legal compartilhar. Então, eu tô muito feliz que você aceitou, porque eu sei que tem muita coisa boa que você pode estar compartilhando com a galera daqui. Então, eu vou começar fazendo as perguntinhas clichês pra você, tá? fica bom. Quando que você chegou aqui no país, Carol? E qual foi o motivo que te levou você vir pra cá? Eu cheguei em maio de 2019 e para morar, né? Assim, para morar não. Eu vim fazer o e aí acabei ficando. E eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. Meu primeiro intercâmbio foi para cá, com 15 para 16 anos, eu fui para Disney, para Nova York, e sempre era meu sonho e tal. Aí com 16 anos minha mãe falou: "Tá, agora a gente consegue te mandar". Aí eu vim, fiquei 16 dias e eu já fiquei assim Paixão. apaixonada. E aí depois meu segundo intercâmbio foi pro Canadá com 25 anos e eu fiquei um mês em Vancouver e eu também, tipo assim, quando eu formei no ensino médio, eu falei, ok, agora acabou minha obrigação aqui. Como que eu faço para voltar e fazer o intercâmbio? Essa era meu lema de formatura. Eu não queria saber o que, que eu ia fazer de faculdade, nada. Eu queria saber quando eu ia conseguir fazer outro intercâmbio. A E aí pergunta que. Desculpe te interromper, Carol. A pergunta que não quer calar. Onde você tem Sagitário nesse mapa, mulher? vamos ver que meu mapa tá aberto aqui, que eu não sou boba. Sagitário, casa 4. Casa 4 em Sagitário? É, deixa eu ver Então, se eu tenho mais alguma coisa. se, Eu sen- tenho. se sente em casa no exterior, né? Vai fazer uma casa no exterior, vai morar fora. As bases tá aí, né? Casa 4 fala muito do nosso lar, né, Carol? Fala muito assim, como que você deve ter a sua casa futuramente para te nutrir. Tem que ter filosofia de vida, tem que te preencher. A sua casa te enriquece não no sentido assim só de viagens em si, mas também de filosofia de vida, onde você se nutre no conhecimento também. Você tem uma casa que te fornece e isso é muito importante. E mesmo que você não more fora, mas você ter conteúdos de viagens dentro da sua casa é muito importante, porque te nutre emocionalmente isso, esse contato com o mundo de fora, com o exterior, sabe? Olha só. E E eu, meu e, primeiro emprego foi com viagem. tá vendo? Cara, eu acho que não é à toa que você veio construir um lar fora do país, né? Enfim, eu e Carol, a gente ama esses rolês da astrologia. Quem sabe futuramente, né, Carol, quando você se formar, que eu tô super assim animada com a sua formação, a gente começa a lançar sorteios juntas também, de falando sobre a minha mentoria de astrologia com a sua de nutrição, né? Acho que vai ser um combo bem fantástico de autoconhecimento em si. Mas são planos futuros. Vamos voltar por aqui, vou enraizar, porque a gente já deu umas viajadas. Eu te cortei, porque eu fiquei muito curiosa quando você ficou falando que, tipo assim, não se importava com festas de formatura desde muito nova, sempre muito focada com o exterior. Eu falei, gente, da onde vem essa sede? Eu tenho que saber. E eu amei saber, porque eu também não sabia. Eu lembro que eu tinha isso na minha cabeça e eu não fazia ideia de onde. Eu achava que é porque a gente tem muita influência, né, dos Estados Unidos. O meu marido fica bobo de ver como que a gente assistia as mesmas coisas quando era criança. Uhum. Quer dizer, tá passando um desenho, eu falo, eu via isso. Ele, como assim isso passa no Brasil? Então, sim, eu tinha essa vontade. Aí, depois que eu voltei do Canadá, eu falei, cara, eu preciso voltar
ou pro Canadá ou para qualquer outro lugar, porque essa experiência é muito incrível. Sim, E aí eu descobri o au pair, né, que é o intercâmbio que a Tá também fez, sim. que é para cuidar de criança aqui nos Estados Unidos e aprender inglês. E foi isso, vim em maio de 2019. Perfeito, Carol. E isso eu já te faço outra pergunta, porque eu já sei, mas o pessoal ainda não sabe. E então, o que te levou a morar por aqui, né? Quando que você conheceu o maridão, o boy? Eu Porque, fui só para responder a galera, esse foi o motivo da Carol começar a construir uma família lá por aqui. Ela conheceu esse homem maravilhoso na vida dela. A gente tem live no Instagram dela também, compartilhando como que é se relacionar com o americano. Eu acho bem legal aquela live, né, Carol? A gente compartilha muita incrível. coisa. Aí conta um pouquinho pra gente de como foi, quando conheceu. Então, eu conheci meu marido. Também já vou entrar num assunto que eu nunca falei sobre, mas que eu sei que a Tá compartilha muito dos mesmos pensamentos que eu, então eu acho legal falar isso. Quando eu vim para ser au pair, eu vim para uma cidade que não tinha tanta brasileira. Então eu tive que vencer meu preconceito com aplicativos de namoro e entrar em aplicativos de namoro. E eu só caí furada. Porque eu sou leão é fiel, o leão gosta de exclusividade. Exatamente. Eu era exclusividade de todo mundo e ninguém era exclusividade minha. E eu ficava arrasada. Todos os meus relacionamentos eram assim. Enfim. E aí começou a pandemia. Ia começar a pandemia, na verdade. Tipo assim, começou o burburinho da pandemia, essa coisa de ter que ficar em casa, eu morando na casa de uma família, que não era minha família. E aí comecei a conversar com ele online e gostava muito, a gente falava por videochat e tal. E aí começou aqui em Michigan a questão do lockdown, falar, olha, agora tem que ficar essa semana toda sem sair. E aí depois ela passava para 2 semanas, depois ela passava para 3 semanas. E eu e ele assim, cara, quer saber uma coisa? Não que eu não ligue para isso, mas eu quero muito te conhecer. A gente podia sair num lugar ao ar livre e tal. E aí a gente foi fazer uma trilha. A pior coisa pra se fazer. Não, Não sigam. os rolê americano é muito aleatório. Vamos fazer uma trilha. Não sigam o conselho, não façam. Foi horrível, assim. Os dois falam que foi a trilha silenciosa. Os dois, tipo assim, super tímido, né? A gente só se falava por vídeo chamada. E, tipo assim, não tinha uma comida pra você parar ali e, né, pensar no que você ia falar mais com a pessoa. Não tinha nada disso. E só que, como eu já conversava com ele há muito tempo, eu continuei conversando com ele. E a gente se fala sempre, desde o dia que eu comecei a falar com ele. Então eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E essa coisa que eu falei que eu ia falar, que eu nunca falei em nenhum lugar, é que quando eu tava cansada, eu falei, não quero mais entrar em site de relacionamento, não quero mais saber de nada dos aplicativos. A minha amiga respondia as pessoas do aplicativo pra mim. E eu falei assim, eu não aguento mais, eu não quero mais sair com ninguém. Ela, não, tem uns caras aqui muito legal, que mandavam uns textão desse tamanho. Eu, ai, que preguiça, não quero saber. Só que eu nunca pedi ela pra responder, não sei porquê. Ele também não tinha papo bom, não, tá? Um papo, assim, bem meio louco. Só que aí, uma vez no Natural Vibe, uma coisa falando assim, como manifestar a sua alma gêmea. Lá vem ela. E foi, sem brincadeira, foi tipo assim, 1 mês antes de eu conhecer ele. E eu fiz tudo que falava. Coloque todos os seus relacionamentos no papel, agradeça todos os seus relacionamentos, todos os ensinamentos, tá? Fiz tudo. Escreva todas as qualidades que você quer da pessoa que você vai atrair. Isso E funciona, aí, gente. e aí eu fiz. E assim, fiz e não queria me relacionar com ninguém. Eu tava num momento que ai, não, que saco, mas ao mesmo tempo tava na pandemia e não tinha nada pra fazer. Entediada? Ah, Leonino, like, Aí comecei a conversar com ele, vi que ele era super família, tinha várias, assim, características que ele estava me mostrando, que era o que eu procurava numa pessoa. Então a gente continuou se falando, aí depois a gente viajou e tal. Quando a gente fez 1 ano de namoro, a gente estava comemorando em Detroit, num jantar, e antes de ir pro jantar, ele me pediu em casamento. E eu falei, aceito! Nunca pensei em casar, mas vamos lá. Mas, Carol, como que é essa quarentena, né? Porque só compartilhando com você, a gente tem, assim, histórias semelhantes, não são iguais.
porque eu conheci o Andrew no verão antes de uma quarentena igual a gente teve por aqui. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2018, em outubro, no finalzinho, então deu para curtir ainda bastante, sabe, o meu intercâmbio. Uhum. Só que quando chegou o lockdown aqui, muita coisa mudou, principalmente as leis de Massachusetts. Meu primeiro ano foi muito bom com a família, mas o segundo não foi, tive muitos probleminhas, o que deu uma tendência muito maior de eu estar mais na casa do Andrew. E a quarentena me fez acabar, tipo, ter um estresse muito maior com a família e me levou a um casamento também. Porque o Andrew não queria que eu fosse embora e me pediu em casamento. Então, assim, O meu foi tipo isso também. Eu já passava todos os meus finais de semana lá, tipo assim, não podia sair com ninguém, mas podia sair com ele, porque a família sabia. Então, foi meio que isso é, também. é muito engraçado isso. Gente, outra coisa, quando a Carol compartilhou com vocês, porque eu acho muito importante a gente compartilhar, já que a gente fala um pouco da cultura americana, se você não quebrar esse seu preconceito, porque que acontece? Eu sempre falava com uma amiga minha que em site de relacionamento no Brasil, eu me sentia muito na vitrine. Entende? Eu nunca tive muita ressonância, eu nunca gostei. Só que aqui tem um objetivo real oficial de sair mesmo para conhecer pessoas, até por amizade também, né? Tem até aplicativo Uhum. só para isso. Então, se você não abrir sua cabeça um pouquinho para se jogar nessa, fica um pouco mais difícil de você conhecer pessoas, até porque americano não é muito de abordar em bar mesmo, para, tipo, conhecer a pessoa, sabe? É muito interessante a gente compartilhar isso, porque é uma experiência totalmente diferente, né, Carol? Total, eu tive que vencer meu preconceito e eu colocava na minha cabeça assim, tipo assim, não tô procurando um par romântico porque não era a minha intenção, mas uma pessoa pra sair, pra fazer É. as coisas, já que não tinha ninguém que eu conhecia. E Carol, assim, eu realmente encontrei pessoas no aplicativo muito legais, que eu hoje em dia falar comigo, eu vou falar e tal. Encontrei coisa ruim. E a gente encontra coisa ruim lógico. nessa também. Você beija sem nem pensar o que que é. E ali você ainda tá uma pré-seleção. Falou muita bobeira, você já dá tchau e benção. Você não beija. Tá fazendo aplicação Você pro. beija e nem sabe das bobeiras que vai saber depois. E, Carol, é muito interessante a gente compartilhar também o feeling, assim, dos primeiros meses, como a gente se sente sozinho, né? Assim, parece que não. Quem tem muita esse sonho de viver, igual eu também tinha, igual você, essa sede de experienciar o intercâmbio, vem o balde de água fria, porque também vem esse homesick de se sentir sozinho, de não ter nada com o que fazer, por mais que você goste da sua solitude, de aprender algo novo com você mesma, tem um limite, né? Aí a gente tem aquela parte que a gente se sente muito sozinha. E eu super entendo quando você estava falando sobre isso. E eu acho muito interessante a gente fazer esse apêndice do vídeo quando você compartilha com a gente da sua atividade. Da maneira da pessoa que você queria se relacionar, ou agradecer os aprendizados que você teve nos outros relacionamentos. Eu também fiz isso. Eu acho incrível que eu fico assim, eu acho surreal como essa atividade acaba atraindo a pessoa que parece tão surreal pra você, que hoje um relacionamento saudável que a gente compartilhou já na live que eu fiz no seu Instagram Uhum. é muito surreal. É muito surreal. E dá pra sentir que é um relacionamento saudável de ambas as partes, né? Eu consigo sentir do seu, mesmo morando longe, dá pra sentir a energia daqui e vice-versa. Só do que um pouco que a gente compartilhou, dá pra sentir. Isso é muito interessante, muito legal. E vale ressaltar para quebrar o preconceito do aplicativo aqui nos Estados Unidos. Total, total. E assim, ainda mais me fez quebrar esse preconceito que a mãe e o pai da casa que eu tomava conta da criança se conheceram online. Eu falei, cara, essa moça aqui que eu acho a chefe da sei lá que empresa que ela é chefe hoje em dia, e o diretor da sei lá que empresa, que são pessoas super sérias, se conheceram online. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para não tentar? E Carol, você quer compartilhar com a gente o seu maior perrengue aqui nos Estados Unidos? Você lembra de algum Olha, perrengue? lembro total que o meu primeiro perrengue foi em Nova York, que eu não era nem au pair ainda, eu tinha acabado de chegar aqui. Ah, Porque, para quem não sabe, eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas
Antigamente, a gente tinha um treinamento de 5 dias em Nova York antes de chegar na casa da família, que era ótimo, né? Você conhecia pessoas que iam morar na sua área, você aprendia mais sobre cuidar de criança, técnica, né, para conversar com a criança e tudo mais. Só que a gente com o inglês assim, a gente acha que a gente tá arrasando, canto todas as músicas da Avril Lavigne, mas aqui não adianta, não adianta. Ninguém entende a Avril Lavigne, coitada. Mas aí o que acontece? Era, acho que a terceira noite, se eu não me engano, no treinamento, e a gente queria ir pro shopping, comer alguma coisa. Ah, não quero ficar no hotel hoje não, vamos comer no shopping. E o meu hotel ficava em New Jersey, não ficava em Nova York. Aí eu tava conversando com a família no FaceTime, dentro do hotel, né, pra ainda pegar o Wi-Fi do hotel. E as minhas amigas estavam lá fora esperando a van pra gente entrar. E de repente me gritaram: Carol, vambora, a van tá saindo, a gente tem que ir. Entramos na van. A gente começa a ver que tava demorando. A gente tava em New Jersey indo pro shopping ali do lado. Você me De contou. repente começa a aparecer várias placas. Quinta Avenida, Sexta Avenida, Quarta Avenida, sei lá o que de Nova York. Eu, gente, a gente tá indo pra outro lugar, não é pra Jersey mais. E as pessoas que estavam nessa van eram do intercâmbio, né? Então aí a gente resolveu perguntar: pra onde que essa van tá indo? Aí as meninas: pra Times Square, pra onde vocês estão indo? Pra onde vocês estão indo? A gente ia pro shopping de New Jersey. Aí a menina falou assim: enjoy it. Tipo assim, aproveita, né? É um perrengue chique, né, Carol? Quem não É um queria? perrengue chique, mas que foi perrengue, porque essa van ela não podia estar indo para Nova York. Você só podia ir para Nova York com a van da empresa lá do intercâmbio. E parece que essas pessoas tinham pego uma van por fora. Tem esse detalhe, sim. Agora eu lembrei. Uhum. A gente tinha que acordar cedo para pegar lugar e tal. E eu nem pensei, eu falei: nossa, 60 conto para ir lá na Times Square? Paguei $4 para ir no shopping. Não, Carol, e sem contar que realmente a gente não pode ir fora da empresa. Enfim, clandestina, né? E aí as pessoas que estavam nessa van eram au pairs, mas não eram brasileiros. Era uma menina da França, um cara da Alemanha, um povo assim que, né, a gente achou que tava indo pro shopping. Mas aí era o tipo de pessoa que não gostou muito da ideia de a gente estar naquela van. Uhum. Então a gente viu, né, os olhares que as pessoas tiveram pra gente. Então a gente ficou com medo. A gente falou: a gente vai chegar lá. E como é que a gente volta de novo pra essa van? A gente não tem um papel pra provar, não tem como pagar, a gente não sabe nem conversar com esse moço pra falar que a gente quer ir. É uns perrengues, gente. É uns perrengues que parece ser simples de ser resolvido, mas com a segunda língua no começo. Pra melhorar, começou a chover. Então a gente nem conseguiu passear muito. E eu tava, assim, eu falei: gente, a gente tem que ficar onde essa van parar, a gente tem que parar também, porque essa van vai voltar pra cá. Fica em acampamento aqui. Fez amizade com uma menina assim, só falou com ela: não, tá aqui o nosso número, você manda mensagem, ele mudar o lugar que vai buscar vocês, qualquer coisa. Aí a menina falou: não, manda sim. A gente deu uma volta, que a Times Square também não tem nada demais, muito grande, não. A gente deu uma volta, a gente foi no McDonald's, fez uma coisa assim pra comer, porque era esse o intuito da viagem de van. E aí a gente parou numa lojinha perto lá de souvenir, porque tava chovendo. E foi isso, o nosso passeio na Times Square. Porque a gente tava morrendo de medo de voltar pro hotel. E, gente, parece que não te fica insegura também, né? E, Carol, você falou uma coisa que eu tive a mesma sensação. Times Square não é grande, né? Não é aquela coisa assim. Mas só da gente estar lá, eu acho que é o primeiro contato que a gente tem com o país, que a gente né? É uma sensação relembrando. Impacto, você vê aquele monte de TV, assim, é uma coisa assim que você não vê em lugar nenhum. Não, exatamente. Enfim, então, esse foi seu primeiro perrengue, né? Já dando de cara por aqui. E, Carol, você pode compartilhar com a gente a sua experiência na universidade daqui, porque você fez alguma matéria por aqui também, não foi? Eu fiz um curso na Universidade de Michigan, no curso de saúde pública.
E eu fiz esse curso de graça, porque, tipo assim, aqui é tudo caríssimo, né? Uhum. Como você conseguiu? Um professor, eu fazia ESL, né, que é inglês como segunda Uhum. língua. Ele sabia que eu era dentista, que eu gostava muito dessa área de saúde e tal. Ele falou: Ah, Carol, vai ter um curso sobre alimentação no curso de saúde pública e eu achei a sua cara. E ele vai ser aberto para o público porque aqui tem muita comunidade em Detroit que eles ajudam muito, assim, ensinam várias coisas de alimentação e tal para todo mundo ter acesso. Então, o nome do curso era até Food Literacy for All, tipo, literatura do alimento para todos, uma coisa tipo assim. Então, ele falou, entra lá no site e se inscreve. E realmente tem muita coisa. Esse curso de inglês que eu fiz foi de graça, que era Perfeito. na Escola de Saúde Pública. Tem muita coisa, se você, assim, souber procurar, sabe, entrar nos sites da faculdade. E aí eu fiz e eu acabei não terminando porque começou a pandemia. Mas era, assim, incrível. Quando eu entrei na faculdade a primeira vez, eu ficava, cara, eu tô dentro da faculdade, cadê este líder? Tipo assim, Sim, parecia um eu com filme. 15 anos na Disney, entrando numa faculdade americana, tendo aula, e assim, muito legal. Teve um palestrante brasileiro que eu achei muito legal, eles levaram um palestrante brasileiro. A Universidade de Michigan, ela tem muito brasileiro. Ai, meu telefone tá tocando. Ah, Mercúrio retrógrado, né? Causando. Mas, Carol, eu acho essa dica muito fantástica, porque tem muita gente que não sabe, né? E Não, essas aulas grátis são fantásticas, gente. Tem até aula voluntária em igreja aqui também, né? Onde você aprende. É uma dica super legal. então, sim, eu sempre falo com as pessoas, né? Muita gente que vai fazer o au pair me manda mensagem, porque eu tinha muito conteúdo de au pair no Instagram. E aí eu falo com as pessoas, não gasta dinheiro fazendo ESL, porque se você procurar ESL de graça, o nome da sua cidade, vai ter, ou na biblioteca, ou na igreja, como você falou. Uhum, Tem muitos lugares, tem imigrante para tudo quanto é lado nesses Estados Unidos. tem. Então, tem muito curso, sim. E é uma coisa muito comum, né, Carol? Que eu acho que só pra gente fechar, o contato com pessoas de fora do país é muito maior do que no Brasil. Então, é muito comum eles terem contato com o estrangeiro desde cedo nas escolas, né? Então, eu acho que reforça muito mais essa naturalidade de você esbarrar com pessoas que não são daqui. Então, por isso que às vezes eu acho que rola até uma falta de empatia do americano em si, de você saber o inglês ou não, porque eles normalizaram tanto, né? É, Uhum. então, eu acho que isso acaba gerando lá aquela não empatia muitas vezes, que a gente sofre um preconceito ou outro com a língua, tanto que os perrengues acontecem por conta disso, né? Da pessoa É, com falta de querer te entender, né? E você que se lasca. Então, eu acho muito interessante a gente compartilhar isso também. Você acha mais alguma coisa assim relevante da sua jornada por aqui que você gostaria de estar compartilhando com a gente? eu gosto sempre de falar, se você tem vontade de fazer, eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia fazer. E eu comecei assim, primeiro eu fui ali, depois eu fiquei um mês, depois eu descobri o intercâmbio de 2 anos, e depois do intercâmbio de 2 anos, o meu plano era fazer faculdade aqui, era mudar para estudante, mas o meu rumo mudou e tá tudo bem, sabe? Sim, Quando eu saí do Brasil, eu saí exatamente porque eu tava sem rumo. Eu sim. falei, eu formei e eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu tive um depressão pós-faculdade, nem sei se existe isso. Aí foi tirar um ano sabático de au pair, igual eu fiz também. E aqui eu me encontrei, eu aprendi a gostar da minha própria companhia, uma coisa que eu não tinha costume no Brasil de fazer as coisas sozinhas, hoje em dia eu faço. Aprendi a fazer coisas sozinhas em um relacionamento, que também era uma coisa que eu achava que era impossível, porque a cultura dos meus relacionamentos brasileiros eram diferentes da que eu tenho hoje em dia. Eu fui pro Brasil, fiquei 2 semanas assim, de boa, e as pessoas ficavam, nossa, seu marido não veio? Eu falei, não, ele tem a vida dele, ele trabalha, É um ele relacion... em mim, isso que importa. é um relacionamento saudável, gente. Não tem aquela invasão, aquela imponência de impor algo. É um relacionamento.
Isso é um relacionamento, né? Eu acho muito interessante você falar isso, Carol, porque eu acho que experienciar uma nova cultura faz a gente se descobrir tanto, né? No sentido assim da gente expandir a consciência inconscientemente, mesmo se você estuda um autoconhecimento ou não, você ter contato com uma outra cultura te abre tanta cabeça, porque você começa a perceber que tem outros meios de serem feitos a mesma coisa. Então, realmente é uma experiência incrível. Eu também tô cansada de falar que quem tem essa vontade só vai porque, enfim, né? Eu acho que a gente já disse tudo e mais um pouco o porquê de fazer um intercâmbio em si e morar fora. Eu acho que a Sim. gente pode fechar por aqui, né? Quero te agradecer novamente, muito, muito obrigada. É sempre, assim, muito incrível fazer essa troca com você por aqui. Segue lá a Carol, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, o canal dela. Então, dá lá uma futucada, porque tem muito conteúdo bacana, principalmente de intercâmbio, de au pair, para o pessoal que tá com esse interesse de fazer um intercâmbio. Esse intercâmbio é super acessível. Dá lá uma stalkeada nela, que tem muito conteúdo bacana. E é isso. Eu que tenho que te agradecer, eu adoro vir aqui conversar com você, me sinto assim, amiga íntima, sério, de verdade. Sempre troco figurinha com você e assim, eu já chego, amiga, tudo bom? Tipo, se a gente se conhecesse há anos e eu acho isso muito bacana. Então é isso, eu só tenho a agradecer. Assim, aquela conexão, né? Leonina com Sagitariana. Bateu. Mas Tá. é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau!